noite, paz esteja com todos, amém? Estamos começando mais uma live. Quero agradecer a Deus e agradecer a você pela oportunidade de estar entrando na sua casa mais uma noite. Nós cremos que Deus ele tem falado grandemente nessas terças-feiras, né? E nós sabemos que Deus ele tem um plano sobre todas as coisas. E eu creio que hoje ele também vai falar conosco da mesma forma. Então, você que talvez aí está em casa, está com a sua família, ou talvez esteja voltando do trabalho, esteja no ônibus, que você possa separar esse momento, dedicar esse momento a Deus, para que a gente possa compartilhar a palavra de Deus. Muitas vezes, durante o nosso dia a dia, nós separamos o nosso tempo para várias coisas. Nós temos o tempo para trabalhar, temos o tempo para estudar, temos o tempo para cuidar da nossa casa, temos um momento de diversão, temos um momento para fazer comida, tem momento para tudo. Mas nós precisamos também separar um tempo para Deus. Separar um tempo para ouvir a voz de Deus, para ver aquilo que Deus ele quer de nós, aquilo que Ele quer tratar, aquilo que Ele quer cuidar. Amém? Então, que nessa noite você se permita mais uma vez ser tratado, ser moldado por Deus. Sempre tem algo a mais que Deus ele quer fazer na nossa vida. Cabe a nós decidir se nós vamos escolher deixar Deus tratar ou se nós vamos continuar da mesma forma. Amém? Então, nessa noite, gostaria de começar fazendo uma oração, pedindo para que Deus ele possa repousar sobre a nossa vida, sobre esse momento, sobre esse tempo. E eu gostaria que você também entrasse num espírito de oração junto comigo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai, a contagem de cabelo que nós temos, ó Deus. O Senhor nos conhece, conhece o nosso coração. Deus, foi o Senhor que nos criou, ó Pai. E nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade, pelo fôlego de vida, pelo nosso respirar. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Deus, por mais que muitas vezes temos passado por momentos difíceis na nossa vida, temos passado por um momento de pandemia, mas o Senhor tem estado em todos os momentos na nossa vida. O Senhor continua assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos deixou de lado, ó Pai. E mais uma noite, ó Pai, eu creio que o Senhor vai falar conosco. Repouse sobre a vida de cada um, ó Pai, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança, de cada um que esteja vendo essa live, ó Pai. Deus, eu creio que o Senhor vai falar conosco grandemente, ó Pai, e nós queremos convidar o Senhor, Espírito Santo, repousa sobre as nossas vidas. Senhor, tira toda a cegueira espiritual, tira toda a surdez espiritual, tira tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a sua voz, ó Pai. Deus, quebra as barreiras, ó Pai, quebra os grilhões, quebra todos os impedimentos, ó Pai. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nessa terça-feira, Pai, nesse dia de hoje, ó Pai. Deus, que o nosso coração, ó Pai, possa estar sensível, ó Deus, para ouvir a sua palavra. Que Deus tira todo o pensamento maligno, ó Pai, toda a seta maligna das nossas vidas, ó Deus. Que esse momento seja separado só para o Senhor, ó Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus tem colocado nesses últimos dias uma palavra no meu coração, algo que Ele já tem colocado há algum tempo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. A palavra ela está em Provérbios 16, do 1 ao 3. Então, se tiver com a sua Bíblia aí em mãos, nós vamos ler Provérbios 16, do 1 ao 3. Amém? É uma passagem bastante conhecida, né? Nós sempre vemos pastores, pregadores ministrando sobre isso.
E nada melhor do que Deus ele falar conosco novamente, né? Sempre está ministrando, sempre está falando conosco. E a palavra de Deus, em Provérbios 16, versículo 1, diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Em outras versões estão: do homem são os planos do coração, estão os planos no coração, mas do Senhor a resposta da língua. O versículo 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. No versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Só até aqui, irmãos. Nós podemos ler, compreender e ver a palavra de Deus, e ela diz que no coração do homem há preparações, mas do Senhor vem a resposta na boca, vem a resposta na língua. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, de compartilhar com os irmãos, é que muitas vezes nós achamos que Deus ele faz as coisas de qualquer jeito, nós achamos que Deus ele trabalha, sei lá, com mandinga, com alguma coisa do tipo. Mas Deus, ele é um Deus de seriedade. Não tem como Deus ele trazer uma resposta para você se nem ao menos você tem um plano, se nem ao menos você tem preparações no seu coração. Então, muitas vezes nós nos questionamos, muitas vezes nós colocamos Deus na parede e nós perguntamos: Senhor, mas por que as coisas não acontecem comigo? Por que eu não consigo realizar tal coisa na minha vida? Talvez você chegou aqui hoje, nessa terça-feira, a gente já está no final de setembro, e você pode olhar e falar assim: nossa, mas eu comecei o ano com tantas expectativas. Eu comecei o ano querendo realizar sonhos, eu comecei o ano com vários projetos. Quero ser um líder de célula, eu quero ser um líder de homens, eu quero trabalhar nos projetos sociais, eu quero ser mais participativo na igreja, eu quero participar do louvor, eu quero ajudar mais os meus líderes. E talvez você chegou até aqui e você está olhando e você está vendo que nada disso aconteceu. E talvez por muitas vezes você pode até estar colocando a culpa talvez no tempo, talvez colocando na pandemia, colocando em várias circunstâncias. Mas foi até uma coisa que a bispa ela disse no domingo, que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir os nossos problemas. O problema ele não foi causado por uma outra pessoa. Talvez você não conseguiu realizar esse plano, esse sonho, essa preparação no seu coração, talvez ali por causa de uma circunstância, por causa de uma dificuldade. Foi por causa de você. Talvez por falta de planejamento, por falta de organização. E a palavra de Deus, ela é bem clara. E ela diz que no coração do homem há muitos planos, há muitas preparações, há muitos desejos, há muitos anseios, mas o Senhor dá a resposta certa. E muitas vezes nós não planejamos, nós não apresentamos um plano para Deus e nós achamos que Deus ele vai trabalhar de qualquer forma. Deus ele não vai te dar algo de qualquer jeito, ele vai te dar o melhor. Então, quando você vai pedir algo para Deus, quando você vai apresentar algo para Deus, também tem que ser o melhor. Por que você quer, talvez você está aí com o seu coração queimando por alguns sonhos, por alguns projetos, e você quer o melhor. E por que você não quer dar o melhor para Deus? Por que você não quer se planejar? Por que você não quer ter intimidade com Deus para entender aquilo que Deus tem para a sua vida? E muitas vezes, pelo fato de não planejarmos, de não entendermos aquilo que Deus quer, de não estabelecermos os nossos planos baseados nos princípios de Deus, baseado na palavra, nós acabamos nos tornando pessoas frustradas. Talvez, se eu perguntar aqui para você hoje, quantas pessoas você conhece que talvez hoje estão angustiadas, estão amarguradas, talvez estão depressivas por coisas que ela esperava que acontecesse, mas acabou não acontecendo.
Ou talvez porque aconteceu e aquilo, mesmo assim, vamos dizer, talvez não satisfez ela. Ela achou talvez pouco. Por quê? Porque ela não ouviu a voz de Deus, ela não entendeu o propósito de Deus e aquilo que Deus tinha para ela. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito mais alto, é muito melhor do que aquilo que nós imaginamos ou do que nós pensamos. É como a palavra diz, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus ele tem para nós. Então nessa noite que nós possamos refletir um pouco nisso, que você possa parar e pensar todos esses anseios que você tem, todas essas preparações do seu coração, tudo isso você já falou para Deus? Você já apresentou para Deus? Ou ao menos você se planejou? Porque a palavra de Deus, ela diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, se você parar para pensar, quantas vezes talvez você estava focado em um projeto, em algo que Deus tinha confiado na sua mão, um sonho, um projeto, e você acabou largando aquilo e querendo outra coisa. Hoje você queria um carro, aí amanhã você para, você pensa e fala assim, um carro? Show, melhor não, né? Acho que eu vou pedir uma namorada. Não, hoje eu acho que eu quero uma casa. E aí você não sabe mais o que você quer. E aí você acaba fazendo uma confusão. E muitas vezes as oportunidades elas aparecem para nós, mas nós não aproveitamos isso. Nós não conseguimos entender que é uma oportunidade de Deus porque nós estamos confusos. Estamos confusos na nossa mente, no nosso pensamento. Não sabemos aquilo que nós queremos. E o fato de saber aquilo que você não quer, isso te prejudica muito. Isso acaba deixando você aceitar qualquer coisa. É uma coisa que o bispo ele sempre comenta muito aqui na igreja, que aquela pessoa que não sabe o que ela quer, ela aceita o que vier. Então, muitas vezes, irmãos, nós colocamos Deus na parede, se achamos no direito de colocar Deus na parede, muitas vezes achamos que, Deus, por que o Senhor não fez isso, não fez aquilo? E muitas vezes é porque nós temos escolhido errado, nós temos decidido errado. Nós não temos cultivado uma intimidade com Deus, não temos deixado o nosso ouvido sensível à voz de Deus para entender aquilo que Deus quer de nós. E em Abacuque 2:2, se você quiser anotar, Abacuque ele diz o seguinte, que Deus diz para Abacuque, escreve a visão em uma tábua, para que quem passe correndo consiga enxergá-la. Irmão, se eu perguntar para você de todos os planos que talvez você fez para esse ano, que você fez esse mês, que você tem feito, sei lá, ao longo dos anos, não sei quanto tempo, mas quantos desses planos você escreveu? Quantos desses planos você deixou anotado? Quantos desses planos você apresentou para sua casa? Você apresentou para o seu marido, para sua esposa? E você disse, olha, vamos orar por esse propósito. Talvez se você parar, você não vai lembrar que você fez isso. E talvez você tenha pedido as coisas de qualquer jeito para Deus. E não escreve, você acaba não se organizando. Ou muitas vezes nós pedimos algo para Deus, Deus ele até realiza e aí você nem agradece a Deus. Aí Deus olha e fala, nossa, mas ele nem agradeceu. Por que você não agradece? Porque você não anotou, você não separou aquilo. E disse, olha, é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou estabelecer esses planos, eu vou estabelecer esses sonhos, essas metas debaixo do propósito de Deus, debaixo dos princípios de Deus. Eu vou pedir a direção de Deus, eu vou caminhar com Deus com relação a esses propósitos. Então, talvez você chegou aqui hoje e você está assim, está confuso, você não sabe o que você quer, tem talvez aceitado qualquer coisa. E o que Deus tem para nós, irmãos, não é qualquer coisa. O que Deus tem para nós é o melhor. Jesus ele disse que se nós, que somos maus,
nós sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Ele não vai dar bons presentes, ele não vai dar o melhor para os filhos deles aqui na terra? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus ele tem prazer ali na nossa angústia, no nosso sofrimento. E Deus ele não quer isso para as nossas vidas. Deus não quer que a gente se torne pessoas frustradas, angustiadas, com o coração contrito, com o coração amargurado. Deus ele quer o melhor para nós, ele tem prazer em ver as nossas vidas bem, em ver a sua vida restaurada, a sua família transformada, você vivendo melhor na sua casa, você vivendo melhor no seu trabalho, nos seus estudos. Deus ele tem prazer, porque quando isso acontece, o nome de Deus ele é glorificado. Deus ele é pai e nós somos filhos. Você já viu algum pai na rua? Talvez tem muitos pais que estão aí na live. Já teve alguma vez que o seu filho, ele escorregou, ele se machucou e você deu risada naquele sofrimento dele? Eu espero que não, né? Eu acredito que você nunca tenha feito isso. Porque você é pai. E o pai quer o quê? Quer o melhor do seu filho. E é isso o que Deus quer para nós. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para as nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos preparar o nosso coração, estabelecer planos debaixo do princípio de Deus, e a resposta certa virá do Pai. Ele que nos trará a resposta, se aquilo é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus. Por que muitas vezes as pessoas têm se frustrado? Porque tem escolhido, tem decidido por coisas que não são da vontade de Deus. Tem decidido por essas coisas. E não tem escolhido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que você pudesse parar para refletir hoje. Será que isso não tem acontecido na sua vida? Será que você não tem decidido pelas coisas erradas? Será que você não tem vivido o propósito que Deus ele tem para você, o plano que Deus tem para você? Irmãos, Deus ele é perfeito, foi como nós falamos, Deus ele age na seriedade. Deus ele é um Deus justo, Deus ele é um Deus organizado. Deus ele fez um plano para nós, o plano perfeito, Jesus. Ele estabeleceu um plano para Jesus. E por que nós não faríamos isso? No nosso dia a dia, na nossa convivência com a nossa família, com a nossa casa. Então, que você pudesse trazer hoje para a sua realidade. Como que você tem decidido, como que você tem escolhido, quais são os planos que você tem feito? São planos baseados nos princípios de Deus? Ou são planos baseados naquilo que você ouve, naquilo que você vê? O pessoal está falando que a pandemia tá braba, estão perdendo emprego, tal, é melhor deixar quieto. Você tem se baseado nisso ou você tem crido, você tem feito os seus planos, os seus projetos baseado em que Deus ele é fiel, que ele está em um alto e sublime trono? Em Isaías diz que Deus ele está sentado sobre o globo da terra. Deus, mesmo diante dessa pandemia, nós ouvimos aqui na igreja alguns dias atrás, Deus, mesmo diante de toda essa pandemia, Deus continua assentado sobre um alto e sublime trono. Deus ele continua sendo um Deus fiel. Deus ele continua conosco. E por que é que nós temos desacreditado da fidelidade de Deus para conosco com relação ao que nós estabelecemos como sonho, estabelecemos como projeto? Então, que nós pudéssemos trazer nessa noite essa reflexão. Como é que você tem feito os seus planos? Como é que você tem estabelecido as preparações do seu coração? Eu separei 3 áreas da nossa vida que muitas vezes nós não conseguimos viver a vontade de Deus, nós não conseguimos escutar a vontade de Deus, porque nós não estamos resolvidos nessas 3 áreas. E se nós olharmos na Bíblia, todos os homens de Deus, todos os profetas, todas as pessoas que fizeram a diferença, eram pessoas resolvidas nessas áreas.
na área espiritual, na área emocional e na área financeira. Então, o que causa muitas vezes confusão? A pessoa ela não está bem espiritualmente, então ela pensa, olha, eu estou indo para a igreja e eu acho que isso é o suficiente. Eu acho que já está bom. Vir para a igreja não quer dizer que você tem saúde espiritual, que você está bem espiritualmente. Foi como nós ouvimos no sábado aqui na oficina de servos, pelo Bispo Laércio. E ele diz, se você ficar numa garagem um dia todo, a semana inteira, você não vai virar um carro. Se você pode passar o resto da sua vida na igreja, que você não vai virar cristão. Se você não crer, se você não se permitir ser tratado por Deus. Então a primeira coisa é ser uma pessoa resolvida espiritualmente. Como é que tem estado a sua vida espiritual? Você acha que talvez vir para a igreja é o suficiente? Porque o que muitas vezes acontece é que Deus ele tem planos, ele tem sonhos, ele tem projeto, ele quer mudar a sua vida, mas nós não conseguimos viver esse propósito porque nós não ouvimos a voz de Deus, nós não temos um relacionamento com Deus. Não tem como você, como nós lemos aqui em Provérbios, não tem como você ouvir a resposta certa, ouvir a resposta do alto, se você não tem intimidade com Deus. Como que você vai ouvir uma pessoa, como que você vai falar com uma pessoa aí fora, vai confirmar alguma coisa se você não falar com ela? É a mesma coisa nós diante de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Estruturar a nossa vida espiritual. Entender aquilo que Deus quer de nós. Seja orar mais, seja ler mais a palavra. Talvez muitas vezes nós achamos, nossa, mas isso, como a gente falou, né? Mas isso não está acontecendo na sua vida, ou não conseguir escolher, não conseguir aproveitar aquela oportunidade, mas quantas vezes durante o seu dia você tem separado para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo durante o seu dia você tem separado para ler a Bíblia, para ler a palavra? Nós perdemos aí horas e horas numa rede social, num joguinho, em bate-papos. Mas quanto tempo, irmão, você tem separado da sua vida para ler a palavra de Deus? Nós só entenderemos os princípios de Deus para estabelecer os nossos planos, para entender a vontade de Deus, se nós lermos a Bíblia, se nós orarmos, se nós falarmos com Deus. Você só conhece uma pessoa se você se aproxima dela. E essa área espiritual é algo que as pessoas têm fraquejado, as pessoas têm sido roubadas ali por Satanás e por isso têm se tornado pessoas frustradas e não têm percebido. Uma outra área é a área emocional. Quantas pessoas, elas não conseguem, né? A gente sempre ouve, né? O poder das conexões, o poder de você caminhar com alguém, de você estar junto com alguém. E por que muitas vezes as pessoas não conseguem, né? Concretizar aquele plano, aquele projeto que Deus tem para elas? Porque são pessoas que não são resolvidas emocionalmente. Não são resolvidas sentimentalmente. São pessoas que têm guerra dentro da família, guerra dentro de casa, guerra no trabalho. É uma pessoa que não consegue se relacionar com outras pessoas. Irmão, se você não consegue estar bem, se você não consegue amar o irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Nós só conseguiremos nos relacionar com Deus bem se nós estamos bem com os nossos irmãos. Essa é uma área que muitas vezes as pessoas têm sido roubadas. Não consegue ter um relacionamento, não consegue se submeter a uma liderança, a um discipulado. E muitas vezes, irmãos, é isso que tem faltado nas nossas vidas. O discipulado, alguém que vai estar do seu lado, alguém que vai caminhar com você, alguém que vai te ajudar. É só você olhar, por exemplo, num campeonato de futebol. Às vezes você tem uma final lá, tem dois times. E um time tá ganhando de 1-0, esse time tá com -1, tem um que foi expulso e tal, e tem o outro time que tá com o time completo. O time tá cansado, tá na prorrogação, uma luta, tá acabando o jogo, o outro time que tá com 1 a menos, tá querendo desistir, mas o treinador tá lá, não, continua, na mesma batida, não perde a bola, continua. É incentivo. E muitas vezes é isso que tem faltado. A gente não quer caminhar com outras pessoas.
E o discipulado, você submeter uma liderança, isso vai te levar a você subir o nível. Muitas vezes sozinho nós não conseguimos chegar a um determinado nível. Ou até podemos conseguir chegar, mas vai demorar. Agora, num discipulado, se submetendo a uma liderança, nós vamos chegar. Você está em comunhão, você está com uma outra pessoa. Muitas vezes você não está enxergando algo que a outra pessoa de fora está enxergando. Ou muitas vezes essa pessoa também já passou por algo que você também já passou. A mesma coisa, alguém que faz academia, você vai lá, você tá fazendo flexão lá, faz 10 flexões. Aí você vai, 1, 2, 3, aí beleza, você vai. Quando chega na 7ª, você já tá morrendo. Mas aí você tem um personal trainer, alguém que tá ali para te ajudar e tá dizendo, continua, não para, continua, persiste. E você continua e você consegue. Porque tem alguém caminhando. Andar em unidade, andar em comunhão, nos ajuda a entender os projetos que Deus tem para nós. Nos ajuda a entender a resposta que Deus ele tem para nós. A resposta que Deus ele tem para a nossa vida. E a terceira área é a área das finanças. Quantas pessoas têm sido roubadas na área financeira? Quantas pessoas não têm se organizado? Porque Deus, ele é um Deus fiel, ele é um Deus justo. E muitas vezes as pessoas não conseguem escutar a voz de Deus, não conseguem viver aquilo que Deus tem para elas, porque são pessoas que não estão resolvidas financeiramente. São pessoas que fazem falcatruas, são pessoas que estão devendo outras pessoas, o cara sai fazendo conta por aí. E por que você não consegue? Ah, Deus, eu quero comprar uma casa. Beleza. Você já estipulou um plano para isso? Você já se organizou financeiramente? Ah, não, eu só vou comprar uma casa depois que passar a pandemia. Ah, eu só vou conseguir fazer um curso, uma faculdade, só quando aumentar esse salário. Não, muitas vezes Deus ele vai te honrar com esse salário que você tem. Só que você não tem se planejado, você não tem separado o seu dinheiro, você não tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas. Você tem roubado a Deus nos dízimos, nas ofertas. E não é isso o que Deus ele quer para nós. Não é isso o que Deus ele tem para nós. Então que você pudesse refletir hoje dessas 3 áreas, da área espiritual, emocional, financeira. Será que você não tem sido roubado em uma dessas 3 áreas e por isso que você não tem conseguido entender o projeto de Deus para a sua vida? As preparações do seu coração, você não tem conseguido ouvir a voz de Deus se aquilo é para você ou não por causa disso? Que você pudesse parar hoje, refletir, entender o que Deus tem para você e se deixar ser moldado por Deus nessas áreas. Porque, irmãos, muitas vezes nós chegamos até Jesus e nós achamos que Jesus ele só quer tratar a nossa casa, Jesus só quer tratar a minha vida profissional, quando na verdade Jesus ele quer a plenitude. Ele quer tratar a nossa vida em todas as áreas. Talvez você pode ser um diácono, um pastor, uma ministra de dança, um ministro de louvor, mas a sua vida espiritual não está bem, a sua vida emocional não está bem, a sua vida financeira não está bem, e por isso você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. E você acaba se tornando uma pessoa frustrada. Acaba muitas vezes querendo colocar Deus na parede, dizer, oh Deus, por que o Senhor faz na vida de fulano e não faz na minha? Por que o Senhor faz na vida de ciclano e não faz na minha? E não é isso que Deus tem para nós. Então que você pudesse deixar Deus tratar você nessa noite. Deixar Deus cuidar do seu coração nessa noite. Deixar Deus entrar nessas áreas na sua vida. Fazendo um paralelo, irmãos, quando Deus ele me mostrou essa palavra, quando ele falou comigo através disso, eu lembrei muito da história de Neemias. E se você ler ali Neemias, capítulo 1, capítulo 2, não vou ler aqui para prolongar a live, mas a palavra de Deus diz que Neemias ele recebe a notícia que a cidade natal dele, a cidade em que os pais dele foram enterrados, onde os pais dele nasceram, tinha sido devastada. Os muros tinham sido destruídos, o portão tinha sido queimado. E Neemias era um copeiro de um rei, vivendo ali numa terra estrangeira, como escravo. E a palavra de Deus diz que Neemias ele fica muito triste ao ouvir essa notícia.
Se você ler o capítulo 1, o capítulo 2 vai dizer que ele chora, ele ora a Deus, dizendo como estava o povo, como estava a situação de Jerusalém, que estava vivendo ali um tempo difícil, um tempo de miséria. E certa vez, Neemias, que era um copeiro, que era ali um homem de confiança do rei, ele chega lá, fala com o rei olha para ele, vê que ele está triste, e aí o rei fala para ele, por que você está assim? Neemias fala, olha, a minha cidade está assim e tal, explica para o rei, e o rei fala para ele, mas o que você quer? E Neemias chega lá e fala, olha, eu preciso de uma carta para poder atravessar aqui, eu preciso de uma carta para poder juntar o material, e aí depois que ele fala isso, o rei fala, tudo bem, mas quando você vai voltar? Neemias fala o tempo que ele precisava voltar, e Neemias vai, a palavra de Deus conta que ele conclui a obra, ele reconstrói, depois ele vira um governador. Mas talvez você possa perguntar, Marcos, mas por que você está falando de Neemias? Porque Neemias foi um homem que estava preparado. Era um homem que tinha o plano de Deus, ele tinha estabelecido um plano debaixo ali, baseado nos princípios de Deus. Quando o rei perguntou para ele o que ele precisava, ele não ficou pensando, olha, será que eu preciso... não sei. O que o senhor acha que eu preciso para reconstruir o mundo? Ele já sabia o que ele queria, porque ele já tinha falado com Deus, ele já tinha se alinhado com Deus. Ele sabia o material que ele precisava, ele sabia das cartas, ele sabia que ele não tinha que chegar no rei e pedir para o rei falar. Ele sabia que ele precisava das cartas porque talvez o rei não ia querer ir lá, porque esse próprio rei era o que tinha destruído a cidade de Jerusalém. Ou seja, ele era um homem preparado, ele sabia o tempo que ele iria gastar. Neemias chega lá na cidade de Jerusalém, e ele reconstrói lá os muros. E o que acontece? Consegue reconstruir porque ele tinha um plano. Deus já tinha dado um plano para ele. Ele tinha estabelecido esse plano debaixo dos princípios de Deus. Ele era uma pessoa resolvida espiritualmente porque ele conversava com Deus todos os dias. Ele era uma pessoa resolvida sentimentalmente, emocionalmente, porque quando ele fica triste, no outro dia ele está lá apresentando-se para o rei. E quantas vezes nós recebemos uma notícia triste e no outro dia nós nem queremos trabalhar. E ele estava lá trabalhando. Nós queremos ficar em casa. Eu nunca vi Deus chamar ninguém dentro de casa. Davi estava pastoreando. Gideão estava malhando trigo. Eu nunca vi nenhum homem ser chamado dentro de casa. E muitas vezes, pelas circunstâncias, nós temos nos isolado dentro de casa. Achado que Deus ele vai nos buscar lá. E Deus, ele quer a nossa proatividade, ele quer a nossa ação. Planejar, mas ele também quer a nossa ação. Neemias era uma pessoa resolvida financeiramente. Ele sabia o que ele precisava, quais materiais ele precisava, quantas pessoas ele precisava. Ele sabia de tudo isso. Então, irmãos, que hoje nós possamos pegar esse exemplo de Neemias e entender que é fundamental nós estarmos resolvidos nessas áreas. É fundamental nós estabelecermos planos, projetos baseados naquilo que Deus ele tem para nós, nos princípios de Deus. Nós temos a Bíblia, que é o nosso manual, que é o nosso mapa, e todo mapa leva a um tesouro. Se você seguir o mapa certinho, você vai chegar no tesouro. E muitas vezes nós temos um mapa, mas nós não queremos seguir isso. Nós queremos seguir a nossa vontade, fazer a nossa vontade. Então, que nessa noite você possa estar com o seu coração sensível para essa palavra. Que você possa deixar Deus tratar a sua vida. Que você possa refletir hoje, estabelecer os seus sonhos, os seus planos, baseado naquilo que Deus ele fala na palavra dele. Então, que nessa noite você possa refletir e estabelecer isso. Amém? Nós vamos orar aqui agora e que você não venha deixar essa palavra fugir, mas que você possa meditar nela todos os dias. Saber que você precisa, como Abacuque disse, escrever a visão nas tábuas, para que quem passe correndo veja. Quem passar lá na sua casa vai ver na geladeira lá qual é o plano que você tem para a sua família. Muitas vezes seu filho não sabe o que você quer. Se você quer morar aqui em São Paulo, você quer, ser um líder de célula, seu filho não sabe. Por quê? Você nunca apresentou esse plano para sua família. Você nunca apresentou esse plano. E a gente só vai ter a resposta certa de Deus quando nós tivermos planos. Amém? Então, gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e que você pudesse permitir que Deus ele continue falando com você através da sua palavra e que ele trate a sua vida. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento.
te agradecer pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco. Obrigado por essa semente que veio ao nosso coração, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos desamparou. Mesmo muitas vezes nós sendo infiéis, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua sendo bom. As suas misericórdias se renovam todos os dias na nossa vida. Pai, que nós possamos sair daqui hoje, dormir hoje, entendendo que é importante nós estabelecermos planos. Mas planos debaixo da graça, baseado no princípio da palavra de Deus, nos princípios que Deus tem para nós. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes nós temos decidido errado, temos escolhido errado, mas o Senhor continua conosco. Pai, que o Senhor possa continuar nos guardando, guarda o nosso coração. A Tua palavra diz que o coração do homem é enganoso. Nos ajude nas nossas decisões, ó Pai, nas nossas escolhas, naquilo que nós temos decidido. Dá sabedoria ao Teu povo. A Tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria a quem quer, só que nós precisamos buscar. Nos encha de sabedoria e de discernimento, ó Pai, para que nós possamos entender, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queremos agradecer aí por esse tempo, por você ter aberto a porta da sua casa para mais uma live. Creio que Deus ele falou grandemente com você. Nós temos culto domingo às 10 e às 6 horas. Deus tem falado grandemente conosco. Deus tem ministrado muito ao nosso coração. Convide um amigo, convide uma pessoa, um familiar que você sabe que talvez está passando por alguma coisa. E pode ter certeza que da mesma maneira que Deus visitou você um dia, Deus também vai visitar ela. Amém? Então que você possa convidar. Nós temos culto às 10 e às 6. Quero agradecer. Que Deus abençoe você. Shalom, boa noite. Amém.